Olá, meus irmãos. Graça e paz, família. Graça e paz, graça eterna, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra do Eterno. Quem está chegando aí? Opa, vamos que vamos. Vamos com esse tema interessante. Você talvez tenha estranhado aí o tema. Tá curioso? Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição, segundo Paulo? Será que Pedro, Tiago e João eram apóstolos, ministros de Satanás, filhos da perdição? O irmão Elcio, de onde foi que você tirou isso, irmão Elcio? Queridos, isso que eu vou falar aqui permeia a mente de pessoas que dizem pregar o evangelho da graça. É isso mesmo. Isso que eu vou falar aqui tem sido ministrado, já foi em um passado não tão distante. Já foi pregado por uma pessoa que pregava, né, a palavra de Deus, até com muita sabedoria, por sinal. E diga-se de passagem, muitas mensagens que nós temos hoje, essa pessoa já tinha falado quando ele era vivo. Mas como a mensagem da graça ela não está limitada, restrita, o evangelho nunca esteve restrito a um personagem, nem o próprio Paulo, que foi aquele que foi enviado aos gentios para pregar o evangelho da graça, pois o mesmo Paulo disse que ele lançou o fundamento, ele apresentou o fundamento, mas o fundamento era Cristo. Então, Paulo não se colocava como detentor da verdade, dono da graça de Deus. Ele foi um ministro fiel em sua época. Ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Atos 20, 24, ele disse: nada tenho a minha vida por preciosa, estou falando de Paulo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua graça. Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele disse que ele pregou o evangelho da graça de Deus a toda criatura debaixo da terra, ou seja, debaixo dos céus, melhor dizendo. Ou seja, na época de Paulo, ele cumpriu cabalmente o seu ministério, ele pregou a toda criatura, ou seja, ele correu o mundo conhecido de então, e é por isso que alguns pregadores em graça dizem assim, não precisa, alguns pregadores em graça não, algumas pessoas que dizem que conhecem a graça, dizem assim, não precisa pregar o evangelho, não, porque Colossenses 1, 23, o apóstolo Paulo já pregou no mundo inteiro. Ué, mas naquele tempo não existia o Brasil? Paulo não veio pregar no Brasil? Não existia o Chile, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, não existia a América do Sul. Então, quantos continentes existiam na época de Paulo? Acho que uns 3. E aí? Então, como é que vai dizer que Paulo pregou no mundo inteiro? Paulo pregou no mundo inteiro de sua época. Mundo povoado de sua época. Tá? Então, se eu fosse esperar Paulo pregar para mim, eu nunca tinha recebido o evangelho da graça. Então, abençoados, em cada tempo, em cada geração, Deus, por meio de sua graça, vai sempre abrir olhos de pessoas, de filhos, e esta palavra vai sendo reproduzida, sendo pregada. Em cada geração, em cada tempo, Deus vai sempre constituindo pessoas para pregar o evangelho, que Paulo deu início lá no primeiro século, tá? Então o que acontece? Existia um homem aí que pregou o evangelho da graça, é claro que com fermento, né? Como eu falei, para você ver que o homem é limitado.
Nós estamos evoluindo no que tange esse entendimento da graça de Deus. Muitas coisas que há 20 anos atrás, 40 anos atrás, foi pregado com nome de graça, hoje a gente entende que é fermento. Por exemplo, essa pessoa que pregava o evangelho há quase 40 anos atrás, pregava dízimo, recebia dízimo e era milionário, dono de canais de TV, etc. Enfim, caiu, se deixou levar pela fama e pela idolatria de pessoas, se intitulou Jesus Cristo homem e morreu. Mas muitas pessoas aprenderam muitas coisas com esse homem. Eu tenho conversado com pessoas que eram pastores, né? Pastores desse rapaz, desse homem. Eu não estou querendo falar o nome, que essa pessoa já partiu e também, mas vocês devem conhecer. Eu tenho conversado com pastores que fizeram parte do ministério Crescendo em Graça, se não me falha a memória. E essas pessoas que eram pastores de lá têm me relatado muitas coisas. Inclusive, eles diziam, ele pregava que o diabo foi um ser espiritual que existia, diferente das mensagens que nós temos pregado hoje em graça, que o diabo como um ser espiritual nunca existiu, tá? Mas a gente vinha aí seguindo essa linha que tinha existido, mas depois deixou de existir, mas com o tempo a gente foi estudando, foi entendendo e começamos a pregar que de fato um ser espiritual como o diabo, Satanás, nunca existiu. Então hoje essa mensagem tem corrido aí o mundo inteiro. E essa pessoa pregava que o diabo tinha sido aniquilado, só que o diabo ele foi destruído na cruz, mas ele se manifestava, ou digamos assim, como foi que o irmão me falou, é como se ele incorporasse em pessoas durante a história. Por exemplo, ele disse que o diabo incorporou em Adão, depois o diabo incorporou em Caim, o diabo incorporou em Judas, né? Então, o diabo foi um ser espiritual que foi destruído por Cristo, segundo a visão desse homem, que pregava a graça. Mas esse diabo, durante a história, se manifestava em pessoas. Esse diabo entrou em Pedro, quando Jesus repreendeu Pedro. Esse diabo entrou em Judas para trair Jesus. Então esse diabo entrou nos sacerdotes, Caifás, para julgar e fazer aquilo com Cristo, etc, etc. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Isso aí não procede. Agora, o mais interessante é que recentemente eu tive conversando com um abençoado que prega a graça. Ele veio com uma conversa para mim dizendo que Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição. Eram falsos apóstolos, filhos da perdição. Eu falei, como assim, rapaz? Irmão, Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição. Aí depois eu comecei a perceber que, de fato, essa pessoa que está no nosso meio, né, que é vivo, pregou algumas mensagens aí pelo Facebook, dizendo isso mesmo, que Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição, que eram o anticristo. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, e o que está errado não está certo. Mas eu queria saber de onde foi que ele tirou essa ideia. Aí eu descobri, abençoado, que foi justamente dessa pessoa que se denominava Jesus Cristo homem, que já partiu há muitos anos. Aí eu falei, então quer dizer que foi dessa pessoa que ele trouxe essa ideia de que Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição? E aí eu conversando com uma pessoa que era pastor desse sistema crescendo em graça, ele me relatou de fato, meu irmão Elcio, o líder lá, o de Miranda, né? Enfim, essa pessoa já partiu, não quero dar nome. Essa pessoa pregava que Pedro, Tiago e João, esses apóstolos da circuncisão, eles eram filhos da perdição. Falei, rapaz, então é por isso que esse abençoado do nosso tempo prega até hoje, porque aprendeu desse homem, que Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição. E eu conversando com essa pessoa começou a me mostrar os textos bíblicos, tentando pregar para mim que, de fato, Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição. Como Pedro, Tiago e João viam Paulo como filhos da perdição, Paulo também via Pedro, Tiago e João como filhos da perdição. Eu disse, não pode ser. Eu vou tomar uma água, porque o assunto é tenso, e nós vamos entrar no estudo.
Então nós vamos ler os textos para ver se você que está em graça entende dessa forma que esse abençoado que está dizendo que está pregando a graça entende. Não faz sentido, mas enfim, né? Vamos esclarecer aqui até para você não assistir uma mensagem dessa depois e dizer, é verdade, o irmão lá não sei onde falou, e ele prega a graça, e ele falou que Pedro, Tiago e João é filho da perdição, e faz sentido. Então vamos lá. 1 João, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos aqui dentro do seu contexto. Capítulo 2, versículo 18 ao 27. 1 João, acompanhe comigo a leitura, se vocês puderem. Se não, depois vocês leem a Bíblia, presta atenção no que vai ser lido. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Vamos lá. Diz assim, os anticristos, é a epígrafe, né? Diz assim, João dizendo naquela época, filhinhos, já é a última hora, e como vistes que veio um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. 19, presta atenção, 19. Saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essa pessoa pega esse versículo 19 e diz que João aqui, presta atenção, essa pessoa que diz que prega a graça, pega esse versículo 19, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam permanecido conosco, mas para que se manifestasse que não são dos nossos, saíram do nosso meio. Essa pessoa prega esse versículo dizendo que João aqui está falando aqui de Paulo e sua comitiva. Que João está dizendo que Paulo, Barnabé, que Tito, que Timóteo, Silas, que essas pessoas eram anticristos, porque não permaneceram com os apóstolos. Não, irmão, não tem nada a ver. João não está falando de Paulo, de Barnabé, de Tito, de Timóteo, não. Mas essa pessoa que prega a graça, diz que João estava dizendo aqui que quem saiu do meio deles, que era anticristo, foi Paulo. E os seguidores de Paulo, né? Aqueles que andavam com Paulo. E ele diz isso porque, segundo João, Paulo não quis permanecer com os apóstolos da circuncisão. Então João, Pedro, Tiago e João, tinham Paulo, Barnabé, Tito e os demais que andavam com Paulo, como anticristos, filhos da perdição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos continuar, 20. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo, 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabes a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É este o anticristo. Esse tem negado o Filho e o Pai. Aí ele disse que aqui é Paulo. Que João estava dizendo que era Paulo que negava Cristo, porque Paulo dizia não a ninguém conheçamos segundo a carne. Nada a ver. 23. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai, tem negado o Pai. Aquele que não confessa o Filho também não confessa o Pai. Ele disse que é Paulo aqui. Ele disse, esse pregador em graça, diz que João está falando aqui de Paulo que negava o Filho porque dizia a ninguém conheçamos mais segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Não, não procede. 24. Porque o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós, e vós permanece naquele que ouviu desde o princípio. Também permaneceis no Filho e no Pai. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos querem enganar. 27.
E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina em todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, assim como ela ensinou, assim permaneceis nela. Pois é. Então, esse abençoado, ele diz que João aqui está falando que Paulo e os demais que andavam com Paulo eram filhos da perdição, e Paulo era um falso apóstolo porque não foi chamado por Jesus de Nazaré. Então, Paulo era visto no caso por João, Tiago e Pedro, como falsos apóstolos. E em contrapartida, Paulo também via eles como falsos apóstolos. Mas como Tiago e João e Pedro, Tiago e João, pregavam para os judeus, então essas pessoas que pregam a graça não vão dizer que Paulo era filho da perdição, porque afinal de contas eles estão se baseando na mensagem paulina. Agora eles dizem que João e Pedro e Tiago, ou Pedro, Tiago e João, eram filhos da perdição. Eu disse, como? Texto. Gálatas capítulo 2, vamos lá. Gálatas capítulo 2. Então você viu em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 27, João falando do anticristo, daqueles que não permanecia com eles. Aí eles atribuem que ali é Paulo e os que seguiam Paulo. Agora em Atos 2, Paulo vai relatar um outro assunto. Eles dizem que Paulo também está falando de Pedro, Tiago e João, que era anticristo, filhos da perdição, falsos apóstolos. Mas isso é verdade? Será que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos? Eram anticristo, contra Cristo? Ah, irmão Elcio, mas teve aquele episódio que Pedro se levantou contra Jesus e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tá, vamos lá. Capítulo 2 de Gálatas. Paulo vai dizer assim: depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e em particular aos que estavam em estima, né? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Aí essa pessoa diz que os falsos irmãos aqui, os falsos apóstolos, é Pedro, Tiago e João, que era filho da perdição. 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 6. E quanto àqueles, aí Paulo vai relatar agora, um assunto, né? E quanto àqueles 6, Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais têm sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram, nada me acrescentou. Paulo está falando agora dos apóstolos que não tinha nada para ensinar para ele, porque Paulo já conhecia toda a Torá, toda a lei. Mas Paulo não está dizendo aqui que Pedro, Tiago e João eram filho da perdição. Em momento algum, Paulo está falando aqui que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos. 7. Antes, pelo contrário, presta atenção. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Como é que Pedro é um falso apóstolo? É um filho da perdição, se o próprio Paulo reconhecia que Pedro foi chamado e levantado por Cristo com eficácia para pregar aos gentios, os da circuncisão, aos judeus. Então eu deixo essa pergunta aqui a esse abençoado,
que está seguindo uma doutrina fraca, pobre, de uma pessoa que já morreu, que se corrompeu, que se dizia ser Jesus Cristo homem, que gostava de ser chamado de doutor, que pedia dízimo, porque o que acontece é que algumas pessoas que hoje querem pregar o evangelho da graça não são humildes, não têm humildade para dizer, ô irmão, eu comecei a ouvir o evangelho da graça com o irmão Geraldo. Eu comecei a ouvir o evangelho da graça com o irmão Elcio. Eu comecei a ouvir o evangelho da graça com o irmão Cristiano. Eu comecei a ouvir o evangelho da graça com o irmão lá nos Estados Unidos, o Ricardo, o Orlando, o Lael, o André Pimentel. Então tem pessoas que não têm humildade para reconhecer que começou ouvindo o evangelho da graça por essas pessoas. Aí não, vou buscar lá no passado um indivíduo que já morreu, que até tinha na sua época uma mensagem boa, mas se corrompeu, caiu. Aí, para não ter humildade para dizer que aprende conosco hoje, aí diz, não, é porque eu estudei o doutor não sei quem, e ele pregou há 40 anos. Aí chegou para mim e disse assim, irmão Elcio, você prega que o diabo não existe, né? Eu falei, sim. Rapaz, eu assisti uma mensagem do doutor José não sei quem, há 40 anos ele já pregava isso. Eu falei, meu irmão, interessante, eu nunca vi esse homem pregando, e eu tô sendo sincero, eu nunca assisti uma mensagem completa desse José Luiz, esse doutor. Eu nunca assisti. Eu sei, tenho humildade para reconhecer que muitas coisas que nós que ministramos o Evangelho da Graça hoje, tem uma linha, digamos assim, uma vertente desta pessoa que começou a pregar lá atrás. Mas a gente não está seguindo essa pessoa. A gente não segue a doutrina que esse homem do Crescendo em Graça, que já morreu, pregava. Não, abençoados. A graça de Deus ela é evolutiva, é como disse o apóstolo Pedro. Crescei na graça e no conhecimento. É de fé em fé, de glória em glória. Então, eu aprendi muita coisa com o irmão Cristiano, eu aprendi muita coisa, e aprendo, né, com o André Pimentel, com o Geraldo Moraes. Agora, dentro dessa caminhada, que eu acredito também, que eles têm humildade para dizer que nós aprendemos uns com os outros, não é possível não ser verdade? Claro que sim. Falo sim porque eu conheço os meus irmãos e eu posso dizer, pelo menos de André Pimentel e de Geraldo Moraes, eu tenho liberdade para dizer isso, porque a gente conversa e a gente está sempre aprendendo um com o outro. Agora, é claro que às vezes a gente vai melhorando o entendimento. Por exemplo, o irmão Elcio deixou aqui uma mensagem aí para as pessoas pensarem, né? O irmão Geraldo foi lá, aperfeiçoou, melhorou essa mensagem. O André Pimentel pregou algo lá interessante, o irmão Elcio foi, botou mais algumas coisinhas. Geraldo pregou uma mensagem lá, eu fui, peguei um texto, peguei alguns versículos que ele pregou, coloquei outros versículos, já trouxe um outro entendimento. Entendeu, abençoados? Sejamos humildes, abençoados. A gente vai aprendendo uns com os outros. Agora, é claro que na nossa intimidade, no nosso particular, a gente tem a nossa evolução pessoal. Vai estudando, vai se dedicando, né? Vai pregando e a gente vai evoluindo, vai entendendo. Quantas mensagens eu preguei há quase 2 anos atrás que eu não, digamos assim, eu não dominava muito bem. Eu fui soltando devagarzinho, com cuidado. Hoje os irmãos aí já melhoraram essa mensagem. Quantas mensagens sobre a escatologia consumada que o irmão lá, Erivelto Soares, falava muito tempo atrás, que hoje a gente já prega, já tem também esse entendimento, né? Os irmãos aí já dominam também, já conhecem. Por quê? Porque veio de alguém que também estava pregando, e isso é a união de espírito, abençoado. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? Isso é unidade de espírito, um aprendendo com o outro. Porque entre nós não há mestres, entre nós não há doutores. Nós somos irmãos e aprendemos uns com os outros mediante o mover do Espírito em nossas vidas.
E eu tenho certeza que os irmãos que ministram o Evangelho da Graça concordam comigo. A não ser os soberbos, que tem alguns por aí, que um famosão que tem aí, que é vivo, né? Diz que o anjo entrou no quarto dele e ensinou a graça para ele. Aí tem outro lá pro lado de São Paulo, um no Rio e outro em São Paulo. O do Rio diz que o anjo entrou no quarto e ensinou a graça para ele. O de São Paulo diz que o Espírito Santo entrou no quarto 3 horas da tarde e foi ditando assim, ó, Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Tito 3:5, não sei o que. Romanos 8:1, não há condenação. Aí ele diz que ele é apóstolo, profeta, evangelista, doutor e mestre. Ele diz que tem uns 5 dons. E acho que na hora vaga ele ainda diz que é vice-Espírito Santo. Cadê a humildade, abençoado? Cadê a humildade? Não tem, passou longe, né? Para que isso? Para que essa soberba? Para que essa prepotência? Não faz sentido. Então essa pessoa que prega que Pedro, Tiago e João é filho da perdição, está... Isso, tem outros, irmão Cláudio, irmão Levi, Salles, tem o irmão Haroldo também, se não me engano, é Haroldo? Acho que é Haroldo, eu esqueci aquele de óculos, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Haroldo. Tantos outros irmãos que eu sempre vi esses irmãos falando aí, o irmão Ricardo lá no Rio, Ney Soares e Alexandre em São Paulo também, do Além da Cruz, esses irmãos. Né? Tem o irmão Jorge Valentes, que não tem um canal aqui no YouTube, mas está sempre aí, Haroldo Lira, isso, está sempre pregando aí também nas redes sociais, o irmão Jorge Valente. Então essas pessoas conversam conosco. Ó, meu irmão, tô ligado aí, eu vi sua mensagem, eu aprendi. A recíproca é verdadeira. Não tem essa conversa de... Eu aprendo aqui com os irmãos no comentário, os irmãos citam um versículo aqui, eu já vou lá de novo, dou uma estudada, dou uma revisada, e depois eu trago uma mensagem aqui. Eu recebo ligação aqui, mensagem aqui no WhatsApp, pessoas sugerindo temas. Nem sempre dá para trazer todos, mas quando eu acho interessante, eu trago. Entendeu, abençoado? Então, assim, a gente tem que ter coerência naquilo que a gente prega, tá? Examinando tudo, retendo aquilo que é bom, aquilo que tem, de fato, uma revelação, e não ficar aí cheio de soberba, cheio de prepotência, dizendo que foi o próprio Deus que revelou, porque a gente sabe, como disse o apóstolo Paulo, eu plantei e Apolo regou, só Deus que dá o crescimento. Verdade é essa. Mas alguém planta e alguém rega. Está falando de pessoas. Amém? Então, Pedro e Tiago e João, eles não eram filhos da perdição, de jeito nenhum. Eles não eram o falso apóstolo. O que Paulo disse no versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. 9. Reconhecendo Pedro, Tiago e João, reconheceram também o chamado de Paulo. E Paulo reconhecia também o chamado deles. Olha lá. 9. E conhecendo Tiago e Cefas, né, que é Pedro e João, aí, Pedro, Tiago e João. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia me dado, deram-nos a destra da comunhão comigo e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Pronto. Pedro, Tiago e João reconheciam o apostolado de Paulo e Paulo, Barnabé, Tito reconhecia também o apostolado de Pedro, Tiago e João, embora fossem para público distintos. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver de Pedro, Tiago e João dizer que Paulo era anticristo e era um filho da perdição. Não tem nada a ver de Paulo e Barnabé e Tito e Timóteo dizer que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos e filho da perdição. Agora me vem para cá com essa mensagem, com nome de graça? Pior do que o sistema religioso, abençoado. Tem nada a ver. Aí eles se baseiam por causa disso, ó. 11.
E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara porque era repreensível. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. 13. E os outros judeus também, dissimuladamente, se afastavam com ele, de sorte que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas quando vi que não andavam direitamente, corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Entendeu? Pedro foi repreendido por Paulo por causa de uma atitude legalista, mas Paulo não estava dizendo que Pedro era filho da perdição. Paulo não estava dizendo que Pedro era um apóstolo da perdição, era um ministro de Satanás, era contra anticristo. Não, de jeito nenhum. O próprio Pedro reconhece na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15 em diante, ele disse: o nosso amado irmão Paulo falou em todas as suas epístolas acerca da salvação, onde há pontos difíceis de entender, que os incautos e inconstantes distorcem, como todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas nós reconhecemos, disse Pedro, que havia uma sabedoria, um entendimento perfeito em Paulo. Então, Pedro não diz que Paulo era da perdição e Paulo também não diz que Pedro era da perdição. O que aconteceu aqui foi que Pedro estava trazendo uma mensagem legalista no meio dos gentios, aqueles que Paulo já estava falando da graça de Deus. E Paulo repreendeu na presença de todos. Mas não tem nada a ver com o filho da perdição aqui. Tá bom, abençoados? E agora eu vou fechar no texto que eu mais me espantei quando esse pregador da graça falou que, de fato, Paulo estava se referindo a Pedro, Tiago e João e os apóstolos da circuncisão como filhos da perdição e falsos apóstolos. Não faz sentido. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5 ao 15. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5 ao 15. Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, estou falando demais. Amém, abençoados? Quem está entendendo aqui o raciocínio? Quem está compreendendo claramente o que eu estou falando? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5 ao 15. Glória a Deus. Que é o texto-chave que esse abençoado prega, que Pedro, Tiago e João são filhos da perdição, são falsos apóstolos, porque era para eles que Paulo estava falando. Não faz sentido. Vamos lá. Então o texto que ele diz é esse aqui, ó, é o 13 ao 15. Eu vou ler o 13 ao 15, depois a gente volta no contexto. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pois bem, esses são os versículos que esse abençoado que diz que prega graça prega que Pedro, Tiago e João são filhos da perdição, falsos apóstolos, e que nesse texto aqui Paulo está se referindo a esses apóstolos, quando Paulo diz falsos apóstolos, ministros de Satanás, que se transfiguram em ministro da justiça. Nananina, não. A minha pergunta é, por que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos? Se Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos, então Jesus se equivocou. Então Jesus constituiu falsos apóstolos. Então também Jesus era falso. Não faz sentido, abençoado. Agora vamos ler do versículo 5 para a gente entender melhor. Diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ponto.
Só nesse versículo 5, Paulo já está falando de excelentes apóstolos. Se Paulo está falando de excelentes apóstolos, quem são esses apóstolos excelentes que Paulo está falando? Me respondam. Vou ler novamente. 2 Coríntios 11, 5. Porque penso que em nada fui inferior, Paulo falando dele, aos mais excelentes apóstolos. Paulo não está falando dele, Paulo está falando de outros. Então havia excelentes apóstolos. Como é que havia excelentes apóstolos? E no versículo 13, Paulo vai dizer: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos de Cristo. Os excelentes apóstolos do versículo 5 são os mesmos falsos apóstolos do versículo 13? Não. Porque os excelentes apóstolos do versículo 5 são, principalmente, Pedro, Tiago e João, que Paulo se refere. Porque o próprio Paulo falou na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 8, que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim, em Paulo, para com os gentios. Então, abençoados, 2 Coríntios 11, 5, os excelentes apóstolos que Paulo se refere eram justamente os apóstolos de Cristo. Pedro, Tiago e João, que era considerado como os colunas da igreja, né? E os outros, com exceção de Judas, porque Judas era um propósito específico ali para trair Jesus. Mas eu vou falar disso amanhã, tá bom? Se Papai do Céu permitir. Amanhã a gente fala sobre ele. Entendeu, abençoados? Então Paulo disse no 5, porque penso eu que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Aí vamos continuar. E se sou rude na palavra, eu não sou, contudo, no conhecimento. 7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? 8. Outras igrejas despojei. Olha o que Paulo está ensinando. Outras igrejas despojei, abusei, roubei, para vos servir, recebendo delas salário, enquanto estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que Paulo vai falar no versículo 13, eram falsos apóstolos que estavam sendo pesados para a igreja, coisa que Pedro e Tiago e João, como excelentes apóstolos no versículo 5, não eram pesados para a igreja. Pedro, Tiago e João, como excelentes apóstolos de Cristo, eles extorquiam a igreja? Eles manipulavam a igreja? Eles roubavam a igreja? Não, pelo contrário. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 2 e 3, Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus, não por força, não por torpe ganância, mas voluntariamente, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas se colocando como exemplo ao rebanho. Então, Pedro era um apóstolo dentro do contexto da circuncisão, chamado para os judeus. Pedro era um apóstolo de excelência. E Paulo sabia disso. Paulo nunca disse que Pedro era filho da perdição, que Pedro era um falso apóstolo. E a recíproca era verdadeira. Paulo também não dizia que Pedro era da perdição, e nem Pedro dizia que Paulo era um falso apóstolo. Havia divergência teológica. Mas os dois eram de Cristo. Amém, abençoados? Então Paulo disse: eu não fui pesado da igreja, eu não recebi salário da igreja,
E os excelentes apóstolos também não faziam isso. Agora, estava no meio daquele povo falsos apóstolos, que é aí que nasce o versículo 13 em diante. Versículo 10, olha lá. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me é impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos amo, Deus o sabe. Por quê? Porque vos amo, Deus o sabe. 12. Mas o que faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Aí nasce o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, que não são os excelentes apóstolos do versículo 5, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos que se transfiguram de apóstolos de Cristo. Então, os falsos apóstolos eram obreiros fraudulentos que estavam roubando a igreja de Cristo. É igual nos dias de hoje. Esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, com falso chamado, com a falsa mensagem, destruindo a igreja de Cristo. São todos falsos. Mercenários. O ladrão que veio roubar, matar e destruir, lá de João 10:10. Entenderam, abençoados? Então, Paulo não estava dizendo aqui que os falsos apóstolos aqui, obreiros fraudulentos, era Pedro, Tiago e João, não, meus amados. Que conversa é essa dessa pessoa estar pregando o evangelho da graça dizendo isso? Claro, porque está seguindo um homem que já morreu há não sei quantos anos atrás. Não está seguindo Cristo, a sua palavra. O entendimento, né? Aí detalhe, pode até ouvir essa mensagem, o Espírito Santo ministra, é isso mesmo, o irmão Elcio está certo. Mas não tem humildade para reconhecer e desfazer o que estava pregando, aí continua com engano, com o nome de graça. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás não é uma pessoa própria, né? Está falando do próprio adversário, aqueles que se opõem. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por exemplo, quem era o próprio Satanás, por assim dizer, aqueles que se levantavam contra Cristo? Por exemplo, o sacerdote Caifás. Ele era o próprio Satanás, era aquele que tinha autoridade lá no templo. Mas ele se transfigurava de quê? De ministro de Deus, de homem de Deus, que guardava a lei de Deus. Entendeu? Então os falsos apóstolos se transfiguram também de ministro da justiça, de ministro de Cristo. Você vai ver um falso apóstolo aí pregando contra o nome de Jesus, pregando contra Cristo, eles pregam, contra a doutrina. Mas eles não vão falar mal de Cristo. Eles vão usar o nome de Cristo para roubar, para destruir, para extorquir a igreja. Porque os falsos apóstolos são ministros de Satanás, que têm uma mensagem oposta, mas eles vão usar o nome de Deus, o nome de Jesus, para ficarem ricos. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pronto, encerramos por aqui. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Estamos rodeados de falsos apóstolos, falsos pastores e também falsos mensageiros com nome de graça, né, abençoado? Então, a gente tem que ter muita coerência naquilo que a gente está ouvindo em graça, porque uma coisa é um equívoco de um irmão, de um pregador da graça, uma coisa é um entendimento diferente um do outro. Por exemplo, tem alguém que ministra a graça, que crê que no céu, na eternidade, vai ter uma restauração da alma, no sentido de lembrar das coisas da terra. Eu não creio dessa forma, e acho que a maioria que prega a graça também não crê, mas tem um aí ou outro que crê também dessa forma, que a alma vai ficar lembrando lá na eternidade, vai lembrar das pessoas. Eu vou chamar essa pessoa de um falso pregador da graça? Eu vou chamar essa pessoa de um filho da perdição, porque ele prega que a alma vai ter lembrança no céu, e Elcio, Geraldo e outros irmãos aí pregam o contrário disso? Não. E ele também não deveria, né, dizer que nós somos da perdição. Eu acredito que ele não faz isso, porque nós pensamos diferente dele. É só questão de entendimento. Entendeu, pessoal? Tem uns aí que dizem que crê na universalidade, que todo mundo é filho de Deus. Eu não creio. Eu não consigo entender isso biblicamente. Que todo mundo é filho de Deus, que depois do ano 70 não existe filho da perdição na carne, biologicamente falando.
A Bíblia me dá respaldo que existe sim. Porque está falando de uma natureza humana, e natureza humana ela existe, sempre vai existir. Então, tem os filhos de Deus, que são os espíritos que estão revestidos de carne, e tem os vasos de ira, não dentro daquele contexto da igreja primitiva que foi fulminado, mas que está aí no mundo, que cumpre um propósito aí do Pai, e depois morreu, acabou. Mas tem gente que prega que não, que todo mundo é filho de Deus. Eu não acredito. Mas eu vou dizer que essa pessoa é um filho da perdição porque ele prega assim? De jeito nenhum. Ele só tem um entendimento diferente. Tem algumas pessoas em graça que pregam contra a reunião. Eu vou dizer que ele é um filho da perdição porque ele prega contra a reunião e eu prego a favor da reunião. Eu prego a favor da reunião virtual, porque se eu prego contra a reunião, eu não deveria nem estar falando aqui na câmera, porque isso aqui também é uma reunião. Diga-se de passagem, eu reúno mais pessoas aqui na plataforma do que em uma reunião física. Isso também é uma reunião. Então, alguém que prega contra a reunião não deveria falar para a câmera, para pessoas, porque está reunindo pessoas em torno de si. Alguém que prega que, eu não vou me reunir com o irmão Elcio, com o irmão Geraldo, com o irmão fulano, porque naquele lugar só tem 2, 3 que prega, o resto todo mundo fica sentado ouvindo, e aqui pelo YouTube, que só um prega. Não é a mesma coisa? Porque só um está dando a palestra, e aí? É a mesma coisa. É o sujo falando do mal lavado, é trocar 6 por meia dúzia. Entendeu, abençoados? Então é equívocos. Tem gente que prega que louvar a Deus é errado. Tocar instrumento, tocar uma bateria, uma música. Tem gente que prega que orar em forma de gratidão, confissão de fé, é errado em graça. Eu vou dizer que essa pessoa que pensa assim é filho da perdição? Não, eu não vejo assim. Tem gente que prega que não precisa... tem gente que prega, desculpa aí a redundância, né? Tem gente que prega que não precisa pregar o evangelho. Porque Paulo já pregou o evangelho, Colossenses 1:23. Eu não vejo dessa forma. Eu vou dizer que essa pessoa que é contra aquele que prega que ele é um filho da perdição? De jeito nenhum. Então por que é que Paulo ia dizer que Pedro era filho da perdição? Só porque Pedro pregava diferente de Paulo? Não, era questão de entendimento. Por que é que eu vou dizer que João falou, olha, ele não permaneceu no nosso meio porque não era do nosso, falando de Paulo? De jeito nenhum. João estava falando daquelas pessoas que entravam no meio da igreja primitiva, fazia parte, mas era todo mundo falso. Eram espiões, como entravam também na época de Paulo. Falsos irmãos. Não estava falando dos apóstolos em si. Entendeu, abençoados? Eu vou falar para essa pessoa que prega que Pedro, Tiago e João era filho da perdição, que ele é um filho da perdição? De jeito nenhum. Mas eu só quero chamar a tua atenção, meu irmão, se você está ouvindo aqui essa mensagem, ou vai ouvir, não sei. Faça isso não, filho. Pedro, Tiago e João não eram filho da perdição. Você pode até dizer que eles traziam uma mensagem de perdição, e isso quando eles falavam aos gentios, tá? Porque a mensagem de Pedro, Tiago e João não eram para os gentios. Então, quando eles falavam, quando eles reportavam aos gentios, aí eles traziam uma mensagem caduca, uma mensagem de perdição, porque aquela mensagem de Jesus de Nazaré já não servia para os gentios. Mas dizer que eles eram filhos da perdição, de jeito nenhum. Entendeu, abençoados? Então ficamos por aqui. Graça e paz. Eu estou com alegria no meu coração, na minha mente, porque eu estava estudando aqui essa mensagem e eu fui muito edificado falando dela. Foi nascendo aqui coisa, foi vindo luz aqui, foi vindo graça aqui, sabe? Eu entendi muita coisa agora, lendo aqui e pregando para vocês, dentro desse texto, que eu tinha lido para falar aqui, mas eu não tinha percebido aqui, atentado para os pontos. E agora eu consegui alcançar aqui. E é como eu falei, a gente prega aqui, a tendência é melhorar essas mensagens e essas questões, tá bom? Graça e paz, graça eterna, obrigado a vocês aí nos comentários. Vamos que vamos, crescendo na graça, no entendimento daquele que vive e reina para todo o sempre. Voltamos amanhã, permitindo o Papai do Céu, e amanhã eu vou fazer um comentário sobre o apóstolo Judas, já que os apóstolos não eram filhos da perdição, como algumas pessoas dizem, ou uma pessoa fala, mas a gente ajuda no meio deles, né? Então a gente vai comentar. Fui!